Dando sequência às nossas aulas, vamos assim chamar de astrologia, eu tenho gravado uns vídeos que vão dando dicas e pinceladas sobre o conteúdo, aquele lindo conteúdo de astrologia. A gente está acostumado, no geral, a ler horóscopo e é um material preparado, especialmente com uma base numa linguagem e num estudo, e ele vem o produto pronto. Então é como você sentar na mesa e se servir de uma tortinha linda. E o que a gente está fazendo agora é dar a receita. A gente está dizendo que ingredientes que usamos para poder produzir aqueles resultados. E uma das análises mais legais mesmo para a astrologia, pelo menos assim eu vejo, é você poder fazer a leitura do mapa de nascimento, que é uma espécie de matriz que vale, um rascunho mais ou menos, que vale da primeira até a última respiração e que dá uma ideia do desenho da história da nossa vida. Então, de posse desse conteúdo, a gente pode entender um pouco melhor quais os caminhos que nos tornam mais nós mesmos, como você se constitui alguém bacana, como você pode se realizar no seu trabalho, como se pode viver afetivamente, eroticamente bem, como a gente pode resolver e melhorar as condições financeiras, o caminho para a espiritualidade, enfim, tudo. Eu brinco que qualquer pergunta que a gente faça deveria caber uma resposta que a astrologia vai dar. Isso vai depender do conhecimento de quem lê. Então, a gente não conhece tudo, obviamente não pode responder tudo, mas quanto mais se conhece, mais se pode responder. Então, isso é uma ideia do que é a potência desse estudo. E agora a gente está abrindo isso para que a gente estude um pouco melhor essas características, essas forças e esse simbolismo, né, que é uma delícia, que é tudo de bom. Entender aqueles gráficozinhos, parece uma linguagem cifrada. É uma linguagem cifrada, mas a gente vai revelando, né, o que é cada um. Então, já vimos o que é o significado do Sol, da Lua, que são os dois astros base, que são uma estrela e outra um satélite, então eles têm uma posição especial. Depois nós vimos Mercúrio, Vênus e Marte, que são 3 planetas, que tratam de funções muito pessoais, afeto, linguagem, autoafirmação, coisas que estão próximas daquilo que eu entendo de um eu, né? Do que esse eu é no mundo. Depois a gente vai entrar numa outra categoria de planetas que são chamados, eu pelo menos assim entendo, como os planetas de dimensão social, que é de que maneira eu vou lidar com as regrinhas que o mundo nos impõe, né? A gente vive numa sociedade, a sociedade tem um jeito de ser, tem as regras sociais e não adianta, aquilo ali é daquele mundo e são os valores que nos fazem estar integrados ao mundo, né? Então, antes de poder dar conta disso, a gente tem que ter uma certeza maior, um conhecimento maior, uma firmeza e segurança maior de quem somos. Quem somos para nós mesmos, para os nossos desejos pessoais, para aquilo que não tem nada a ver com o mundo de fora. Para ter coragem, inclusive, de colocar isso diante de uma exigência externa. E é claro, a gente está sempre meio que, mas será que isso aqui é certo? Será que isso aqui é errado? Será que vai ser legal? Isso depende, pode ser legal para você, pode não ser legal para o outro. Agora tem aquela coisa, o mundo pensa mais ou menos assim. Essa análise, ela tem que ter, por exemplo, o astrólogo tem que ter uma certa noção de que mundo a gente vive. Se eu tivesse vivendo na época dos egípcios, por exemplo, o trabalho não tinha valor nenhum, o trabalho era coisa de escravo. O que valia era você ter nobreza. Hoje, o trabalho é o valor máximo, o título não adianta nada, é título de doutor e não sei o que e você tem que ter a profissão, enfim, como um desafio de realização no mundo. Então, esses valores, eles têm que ser levados em consideração. Você faz um mapa de uma pessoa que mora na Suécia, é diferente do mapa de uma pessoa que mora em Angola. Os valores são diferentes sociais. E quem são os planetas que nos fazem a conexão com isso? Júpiter e Saturno.
São dois planetas imensos no céu. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a um planetário ou até um observatório, aqui no Brasil a gente tem vários observatórios incríveis, e ter a possibilidade, numa noite, enxergar Saturno e Júpiter no céu, é de uma beleza ímpar. Saturno parece feito por computador. A primeira vez que eu vi é aquela coisa daqueles anéis que você diz, não acredito que isso exista. E Júpiter, num belo dia, com um bom telescópio, você vê as luas de Júpiter, aquele troço enorme, cheio de manchas, e uma coisa linda no céu, e as luas dele em volta dele. Então são dois astros de extrema beleza, e eles são realmente os grandes gigantes, visíveis a olho nu. Depois temos outros que não vemos a olho nu. Mas esses a gente consegue ver no céu, tanto Saturno, mais difícil, e Júpiter é facílimo de ver no céu. Mas são os grandes planetas. E eles fazem exatamente o papel daquilo que é grandioso no nosso universo, que é o nosso invólucro, o nosso estarmos envoltos numa cultura e numa sociedade e no mundo que tem suas regras. Vamos começar por Júpiter. Júpiter é a possibilidade de nós crescermos no mundo. Júpiter é a possibilidade de acreditar que nós temos espaço para dilatar nosso ser e nos adequarmos ao mundo e fazermos parte dele e sentirmos-nos realizados e dando conta de uma missão na vida. A ideia de missão para Júpiter é muito legal. Missão em todos os sentidos. Para muitos, a missão de Júpiter é uma missão espiritual. E é um caminho que nós escolhemos, que nos desenvolve, que nos coloca sendo parte da sociedade, fazendo alguma coisa por ela, né? E então vamos pensar que Júpiter é uma espécie de filosofia de vida, um caminho que eu escolho para engrandecer a minha existência nesse planeta, né? E aí nós vamos relacionar isso com algumas coisas, como, por exemplo, aos mestres. Eu tive uma pessoa que sempre pediu, não me chamem de mestre, e ela me ensinou astrologia. E por não se sentir mestre, eu acho que ela tem um lugar muito importante no crescimento, no desenvolvimento de tantas pessoas que ela criou com esse saber. Está aí, vocês estão vendo, uma filha dessa grande mãe que nos ensinou astrologia. Então essas pessoas servem como guias para um jeito de ser no mundo, para uma ética, para eu acho aquela coisa de ser do bem, sabe? O Júpiter tem essa pegada de que a gente está aqui, cara, vamos melhorar o mundo, vamos torná-lo maior. E para isso a gente tem que ter ideais. Júpiter é a posição em que nós idealizamos nossa vida, que nós idealizamos uma sociedade. Quando eu penso, por exemplo, no mundo de hoje, pô, tá ruinzaço, né? Não tá legal. E aí eu começo a idealizar o mundo. O fato de eu poder idealizar não quer dizer que a gente vai conseguir realizar, mas sem idealizar também não vai acontecer absolutamente nada, né? Então nós temos referências importantes, pessoas que nos ajudaram a crescer, que nos ajudaram a acreditar no mundo melhor. Esses nossos mestres, sejam mestres espirituais, seja aquela pessoa que você tem como referência na sua profissão, cara, aquele é o cara, ele é tudo que eu tenho como meta de atingir na vida. Seja um jeito de pensar a existência como uma filosofia, como um pensamento. É o poder pensar melhor e pensar grande, né? Júpiter é grande, grande. Eu sempre penso assim, é dilatar nosso ser e entender que nós não somos tão pequenos quanto imaginamos, né? Júpiter é confiança, Júpiter é acreditar, Júpiter é fé. E incrível estar falando exatamente disso. Numa semana, estou postando esse vídeo numa semana em que começa um novo ano. Que então tenhamos a perseverança de seguir os caminhos que nós acreditamos e vamos dizer, a grandeza de mudar quando acharmos que esse não é o melhor caminho. Isso é Júpiter.